Fala galera, tudo bem? Eu sou o Danilo da Oficina do Celular e hoje eu vim trazer uma questão muito importante hoje para vocês, que a galera me pergunta muito. Quanto tempo leva um conserto de um celular, certo? Eu trouxe alguns modelos hoje para mostrar para vocês, basicamente, hoje o conteúdo de hoje vai ser esse, tá? Para mostrar para vocês e direcionar para vocês como funciona um conserto, quanto tempo leva e até mesmo uma questão de garantia, às vezes num retorno, numa questão mais específica, quanto tempo a gente leva para poder produzir tanto o conserto quanto a garantia e liberar o cliente para o funcionamento do dia a dia, certo? Ó, hoje eu vou mostrar para vocês, esse aqui, ele é um 11 Pro Max, tá? Ele já foi feito algumas manutenções, ele está bastante danificado a parte da tampa traseira, tá? A parte da carcaça do aparelho está bem judiada já, né? Tá bem riscada, né? Essa aqui já foi uma tela trocada, tá? Esse aparelho a gente vai fazer uma troca de carcaça, tá? Do aparelho. O que é a troca da carcaça? Ela completa. Então a gente desmonta todo o aparelho, ele é totalmente desalmado o aparelho, né? Ele é montado na estrutura nova. Então basicamente esse aparelho ele leva um tempo para poder produzir. Então, geralmente a gente pede de 1 hora e meia para poder fazer toda a montagem, desmontagem e montagem do aparelho. Então, isso aqui é um serviço mais especializado, então um serviço mais demorado para ser feito. Então, às vezes o cliente vem na loja, ele fala, olha, eu tenho meia hora para fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho um compromisso. Então, muitas vezes a gente pede para o cliente ou deixar o aparelho para pegar um outro dia, ou ele dá esse prazo de 1 hora para a gente. Tá? Porque realmente leva tempo, a gente tem que montar toda a estrutura do aparelho para não ficar faltando nada. Basicamente é isso, tá bom? Então esse do 11 Pro Max, montagem de carcaça, 1 hora e meia é a média, tá? Esse aparelho é um aparelho que veio para mim de uma cliente minha que veio de um outro lojista e ela pediu a minha opinião, porque ele foi liberado ele sem conserto. Esse aparelho eu já fiz a abertura dele, já fiz uma análise, ele é um conserto mais específico. Então esse aqui, como é um reparo de placa, ele também leva um tempo para ser feito. Geralmente eu peço de 40 minutos a 1 hora para ser feito, tá? De acordo com o que foi analisado nesse aparelho, tá? Então é um procedimento que tanto o 11 Pro Max quanto esse, como um reparo de placa, ele leva um tempo para ser feito. Então a média de tempo para aguardar na loja é de 1 hora a 1 hora e meia. Caso o cliente queira deixar, a gente sempre pede para ele deixar e pegar no final do outro dia, porque aí dá uma margem de tempo para a gente testar também, né? Então é basicamente isso. Esse aparelho é o mesmo que esse, só que esse é uma versão 5G. Ele veio para mim com diagnóstico com laudo da própria Samsung, tá? A Samsung condenou o aparelho. Eu abri o aparelho, eu identifiquei uma falha, eu fiz o conserto, ele voltou a apresentar a falha. E aí ficou inviável fazer o processo de manutenção dele. Então a gente passou o procedimento para o cliente de uma troca de placa. Então esse processo de troca de placa, quando a gente tem disponibilidade para o mesmo dia, é um serviço de 20 minutos, 30 minutos, porque a gente coloca a placa nova, liga as câmeras, testa o setor de áudio, Wi-Fi, enfim, o funcionamento dele como um todo, né? E libera o cliente tendo disponibilidade no mesmo dia. É serviço de 30 a 40 minutos no máximo, tá? Então é bem tranquilo para ser feito, certo? Esse também é uma troca de placa, tá? Tá entrando bastante coisa, porque aqui a gente recebe muito serviço de placa, né? Esse aparelho ele veio com bloqueio no aparelho, ele tem uma falha de bloqueio. O cliente optou por fazer a troca da placa, a gente tá verificando a disponibilidade da placa para ele e tá tentando colocar. Esse aqui já é uma outra situação, tá? Esse aqui é um Huawei, ele é o P40 Pro Plus, é um celular de quase 5 mil reais aí, se eu não estiver enganado, tá? Depois tem que dar uma pesquisada no valor dele real. Não tem disponibilidade aqui no Brasil ainda de peça para ele, tá muito difícil. Eu passei pro cliente uma opção de a gente fazer importação, tá? É uma opção de importação do aparelho, da tela, a gente já consultou,
tem a disponibilidade da peça, o cliente autorizou, a gente está importando e aguardando chegar. Então, basicamente, é um serviço que vai levar o tempo da disponibilidade da peça. Pode ser que leve de 15 dias a 20 dias, tá? Tendo a disponibilidade, o processo de troca de tela é de 20 minutos. Então é bem tranquilo para ser feito. Continuando, esse aparelho é uma outra situação, tá? Esse aparelho ele veio para mim como uma falha de touch, tá? Do aparelho, deixa eu pegar aqui. Essa é a tela original do aparelho, tá? O cliente trouxe esse aparelho com uma falha, a tela dele não funciona o touch. Eu passei a opção dele para colocar uma qualidade de peça 100% original, que é a mesma que ele tem. Devido ao valor, o orçamento, que é uma peça um pouco mais elevada, o custo dela, ele optou por uma qualidade de primeira linha, que ajustou bastante no orçamento dele, tá? A gente trocou a tela, o aparelho deu o funcionamento dele, tá? A partir de touch. Acabei desmontando, ele acabou retornando para mim, com a mesma falha, 3 dias depois, acho que 2 dias ou 3 dias depois, eu pedi para o cliente deixar para a gente fazer uma análise para ver se é uma falha física, né? Se é uma falha na placa mesmo, alguma alimentação que está apresentando essa falha dele de parar o touch. Esse cliente, ele de primeiro momento ele não concordou muito, então eu tive que conversar com ele de uma maneira que ele entendesse que eu precisaria desse tempo. E aí é uma coisa que eu gostaria de até conversar com vocês. Assim, ó, tem determinadas situações de aparelhos, tem consertos que a gente consegue fazer, o cliente sai daqui em 20, 30 minutos. Então, por exemplo, o cliente vem aqui na loja para trocar uma bateria. A gente tem baterias de qualidade a partir de R$80. Então, você tem uma bateria de R$80, você tem uma bateria de 150 e uma bateria de 200. Depende muito do aparelho. Por exemplo, a galera que tem um A10, por exemplo, da Samsung aí, quem tiver vai saber o que eu estou falando. Bateria de 80 no máximo a R$120, uma qualidade aí de bateria. O cara que tem um Samsung da linha S24 Ultra, S25 Ultra aí, ele não vai gastar R$80 numa bateria. Então, é basicamente isso. Só que não é esse o ponto. O cara vem aqui, troca uma bateria, ele sai no mesmo dia e não volta mais, a não ser que dê uma garantia com a bateria fragilizada, algo do tipo. Já num reparo de placa, uma troca de tela, às vezes uma coisa que está apresentando um mau funcionamento que não é dentro da normalidade, a gente sempre pede para o cliente deixar o aparelho com um pouco mais de tempo, porque nós técnicos a gente precisa avaliar também, tá? E com todo respeito ao cliente, quando a gente atende um cliente, a gente atende outros clientes também, às vezes com a mesma situação, ou às vezes outros defeitos também que demanda tempo. Olha, se você observar a bancada, tem bastante aparelho para produzir. Então, fora os que tem aqui na loja, os que vão entrar ainda. Então, todo mundo tem uma certa prioridade. Todo mundo vem aqui, todo mundo quer com a mesma urgência e nem sempre a gente consegue. Isso não significa que a gente tem um mau atendimento, muito pelo contrário. Isso significa que a gente tem um bom atendimento, que a demanda é grande. Então, a gente pede um pouquinho de paciência, o cliente vir na loja, deixar um tempo técnico com a gente, para a gente avaliar, fazer o conserto bem feito e fazer a liberação para você com 100% para que você utilize no seu dia a dia e você não tenha dor de cabeça. Então, uma recomendação aí para você que vai vir, que tem uma falha mais difícil de fazer, né? Uma falha que está apresentando uma anormalidade no aparelho, que não é uma coisa muito comum. Então, a gente vai conseguir recuperar dentro do prazo também que você der para a gente poder produzir. Tá? Caso ao contrário, é liberado e aí a gente vai aconselhar você ir na loja e comprar um aparelho novo, né? Que basicamente o investimento vai ser totalmente diferente. Então, tudo com o tempo é possível fazer a recuperação e quando volta na garantia, a chance de dar certo é muito grande, também com o tempo. Se não der certo, a gente faz o estorno sem problema, aqui é bem tranquilo em relação a isso. Tá bom? E aproveitando, falando para vocês, você que vai vir aqui na loja, que vai ver o vídeo, que vai gostar, que vai vir aqui para conhecer a gente está na rua Santa Ifigênia, número 211. Aqui o box é o 10, tá? A loja é a numeração 10. Pode vir aqui tranquilo, a gente vai dar o melhor atendimento para vocês. Quem puder, compartilha esse vídeo, dê um like aí, tá? Segue a gente aí no canal. A gente vai estar toda semana apresentando conteúdo novo. Esse foi um mais explicativo, né, em relação ao cotidiano, mas estamos aí para esclarecer todas as dúvidas. Quem puder também deixar sugestões aí para a gente vai
também bater nessa tecla, beleza? Além da nossa fácil localização, quem não puder vir até o centro, quem não tiver disponibilidade, a gente tem um serviço também, a gente consegue mandar um motoboy para retirada e envio para vocês também, com a segurança também de recebimento, de envio. Quem puder, quem optar por essa opção, chama a gente no WhatsApp, manda aí uma mensagem, o defeito do seu aparelho, o modelo, a gente vai dar um suporte, manda o motoboy, retira o aparelho, faz o conserto autorizado pelo cliente, envia para vocês, tá? Vem pra oficina.